Bem-vindos a mais um Diário de Condomínio, seu podcast dedicado à administração de condomínio, locação de imóveis, questões relativas à coletividade, à vida em coletividade. Peço que vocês se inscrevam no canal, acione o sininho, as notificações e se tiverem algum tema importante que tragam para nós para que a gente possa discutir aqui. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de verdade de estar recebendo a Adriana Barros. Amiga de muitos anos, Longa data, longa data, empresária, jornalista de formação. exato. Me conta um pouco assim, a gente já estava conversando e eu vou começar pela frase que você falou. Como é que é a questão de atravessar o deserto? Como é que funciona? É, Como é que é a eu frase? acho que todo empresário sabe bem o que que é atravessar o deserto, ele é quase diário, né, Eduardo. Primeiro agradecer a presença de estar aqui, o convite, é uma honra, de fato, você não Nossa, é um cliente, é um amigo, um sim. professor de longa data, a gente Ah, aprende muito com você, né, e essa é a poder parte da falar gentileza. que é isso, e poder falar um pouquinho da trajetória e dividir isso, né, com os seus ouvintes, com as pessoas que te acompanham, é realmente um prazer. Ser empresário no Brasil é desafiador, você sabe Sim. disso melhor que todos nós, né. Aham. Então, quando a gente diz que os desertos são feitos para ser atravessados, talvez seja uma maneira de você se fortalecer diariamente para aqueles pequenos desafios. A Sim. gente não pode olhar só para os grandes, infelizmente eles existem, Aham. existem na vida de todos nós, mas diariamente temos alguns desertos a atravessar, né. Mas com a força de quem faz o que gosta, como você, que trabalha com muito talento, nós também nos consideramos, né, Sim. profissionais no nosso segmento muito apaixonados por que nós fazemos, fica um pouquinho mais fácil. Me fala, é porque tem algumas pessoas que podem não te conhecer. O seu segmento é móveis, eu sei, É. mas como é que começou a trajetória? O mobiliário ele entrou na minha vida de uma forma muito interessante. Antes do jornalismo, não? Não, depois. Depois? No finalzinho da faculdade, eu acho que antes de ser empresária, eu sou uma empreendedora, como Aham, todo empresário antes de ser, é. né. E esse empreendedorismo e pela necessidade, porque você trabalha impulsionado pela necessidade, né, em Uhum. muitos casos, na maioria deles, então precisava criar um meio de sustento, de fazer os meus projetos realizarem, e a faculdade naquele momento ainda os sonhos finalizando, e Uhum. você vai sendo empurrado. Existe uma mosca azul para o empresário, Você é de né. Juiz de Fora, não? Não, sou de Ubá, e a Uhum. origem do segmento moveleiro vem um pouco desse conhecimento, né, dessa penetração nesse universo, mas, o jornalismo sempre foi algo que eu imaginava seria a tônica da minha vida. Aí Uhum. a vida vai te abrindo algumas caixinhas de surpresa, né, e a gente vai entendendo outros caminhos e gostando deles também. E eu Aham. não me via, né, claro, jovem, não sabia que essa mosca do empreendedorismo ela ia me picar em algum momento e isso aconteceu. E como a gente faz tudo, ou procura fazer tudo da melhor forma possível, a faculdade foi assim, e entrar para o mundo dos negócios também trouxe essa A gente tá em que ano aí? responsabilidade. 86 eu entrei para a faculdade, né, 89, 90 eu abri o primeiro negócio, que aí era uma coisa mais experimental, em 96 veio a loja no Cascatinha, quando o Cascatinha, na verdade, era muito pouco perto do que é hoje. É Isso também é um verdade. capítulo dessa história interessante de contar. E aí era móveis? Era Já polo, né? já Era viemos com uma empresa de Ubá, né, uma indústria de Ubá, e já inauguramos uma loja importante. sim. Aí o que eu te disse de fazer bem feito. Uhum. Temos aqui que contar um pouquinho de que tudo precisa ser feito a partir de uma pesquisa profunda, de você entender aonde você quer chegar e como fazer isso, qual era o apontamento do mercado naquele momento em Juiz de Fora, e Juiz de Fora era uma cidade que estava em transição. Grandes marcas de móveis que sustentavam o nosso mercado local estavam envelhecendo, estavam saindo do mercado. Existia uma troca de eixo, o centro estava esvaziando, o Sim. centro estava ficando desgastado e esse cliente já não estava mais conseguindo identificar em Juiz de Fora boas lojas, um bom modelo de mercado. Quando a gente enxergou isso, nós entendemos que, sendo de Ubá e tendo um polo moveleiro potente,
nós poderíamos trazer uma operação para cá. E a E marca era assim foi forte também, feito, né? sim. E nós demos a essa marca e nós demos a esse trabalho muita seriedade, muita Uhum. pesquisa, um trabalho diferenciado. E quando a loja nasceu, quando ela inaugurou no primeiro dia de funcionamento, ela já estava dizendo ao que veio. Ela tinha design, ela tinha estética, ela tinha um DNA e ela não era apenas uma loja de móvel. Ela queria criar um conceito, ela queria criar uma identidade para aquele modo de viver naquele momento. E assim começou essa E história. conseguiu, na época, o que você De queria? imediato, Foi incrivelmente, aceitação. incrivelmente. Vocês foram primeiro aqui no Cascatinha? Uma das. Éramos nós, a ponto de uma diretora de bar que veio no dia de inauguração, foi dia 25 de janeiro de 1996. Ela, quando veio e andou Ué, a vai fazer cidade. então 30 anos vocês. 30, Caramba, no mesmo 30. lugar, né? Como o seu programa hoje não é o 30º? 30º. Então, uma coincidência Olha que feliz. legal, 30 é anos, bacana. é. E aí ela atravessou a cidade, né, vindo lá da Zona da Mata, da região ali de Ubá. Sim. Quando ela deu a volta, subiu, atravessou o Cascatinha, que ela chegou na loja, ela falou: "Não vai dar certo, ninguém vai vir aqui". Aí aquele Achou frio, longe, né? muito, fim É do porque há 30 anos mundo. atrás o Cascatinha era Fim do longe. mundo. Quase que eu te digo que o asfalto terminava no Parque da Lajinha. A gente tinha ali um asfalto que ia até ali, dali para frente já era um outro calçamento, Aham. e é uma A coisa Deusdete não era impressionante. o que era. Não era o que era, não era o que era. Na verdade, as pessoas olhavam para aquele lugar ali como uma estrada, era o fim da cidade. Que Ok? coisa. É. A gente apostava muito na questão do Rio de Janeiro, do acesso, a gente já Uhum. enxergava isso como uma janela de oportunidade, mas também tinha uma coisa que pegava muito, nós queríamos uma loja ampla e com estacionamento na porta. É. O centro já não oferecia isso, e a gente enxergava esse cliente, que era um cliente que também estava mudando o eixo de morar. As Uhum. pessoas você já via ali, era bem inicial, sabe, Eduardo? Mas você já via ali alguns condomínios, aquele centro da cidade se deslocando e a gente veio Já junto. tinha algum condomínio pra cá? Não, Não tinha, né? muito, É muito porque eu poucos. acho que O aeroporto era, naquele momento, de granjas de final de semana, sim, né? por isso que os terrenos lá são grandes. O São Pedro estava ali começando a aparecer de uma maneira, a Independência estava com prédios que eram um pouco mais de grife, né, a gente tinha as construtoras começando a edificar na Avenida Independência, mas isso era muito, muito inicial. São 30 E era o anos. assim, na hora que você se estabelece, eh, as pessoas começam a ir lá, você teve sucesso. Eu lembro também que você promovia umas feiras, não Promoções. tinha isso? Eu O lembro. marketing, ele. Era bem forte, né? O marketing, eu acho que você, quando fala do jornalismo como formação, você quer abordar esse assunto do que o jornalismo pode ter me trazido de Aham, vantagem ou de acréscimo, né. E eu posso dizer que, para além da comunicação básica, porque nós somos seres que se comunicam, né, aham. e a comunicação é o princípio de tudo para você poder, de fato, construir uma relação, seja ela pessoal, profissional, comercial, essa comunicação abriu portas, e abre até hoje. E de lá para cá, como você acha que mudou muito o estilo ou isso vai e Não, volta? mudou muito. Mudou? Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, né, Eduardo. A vida segue, mudou muito. O Mudou estilo de muito móveis? esse marketing que você citou muito bem, ele fortaleceu muito o nosso trabalho. Eu lembro que era bem bacana A gente aquilo. sempre apostou muito nessa E a comunicação. qualidade dos móveis de vocês era Sim. bacana demais da conta. Essa ainda é um ponto forte da operação. Eu costumo dizer aos, fornecedores que nos buscam, aos parceiros que estão conosco de tão longa data, que nós nunca soubemos vender produtos que não tivessem maestria em qualidade. É Uhum. uma coisa que não tem aderência no nosso trabalho. Eu não vou conseguir te vender uma cadeira se eu não confiar inteiramente nela, ou se eu não entender que aquela cadeira está à altura de você que é meu cliente. Isso segmentou e posicionou o nosso trabalho. Consolidou. Consolidou também. E aí, falando dessas mudanças aí, que também é um tópico muito importante que você cita, o modo de viver, o hábito de consumo, a estrutura familiar, nossa rotina e dentro de casa,
ela é completamente diferente daquele momento. Então, também ter essa flexibilidade e saber se adequar e se adaptar a esses novos gatilhos, a essa nova realidade, ela te faz permanecer no mercado. Você vai ver grandes empresas que já estiveram em Juiz de Fora e não existem mais, grandes marcas que existiram e sucumbiram, Fortes, né? e a gente não fica feliz com essa realidade, Ah, não, é ninguém de claro, é nós. horrível, é Todo ruim. mundo quer o Quando alguém fecha, é sucesso, péssimo, todo é mundo quer o péssimo. sucesso de todos, há É espaço para todos, o mercado é muito amplo, uma pena. mas existe aquilo que separa, eh, os profissionais dos amadores ou daqueles que vão fazer apenas uma aventura, e o mercado não aceita isso. Então eu acho que você se adaptar a esse novo mundo, em vários aspectos, faz com que, como empresário e até como seres humanos mesmo, né, a gente consiga chegar um pouco além. O seu tipo de cliente lá, ele é mais porque em relação a formatos de moradia, é casa, apartamento? O que que hoje como é Eduardo. porque cada dia está ficando pequenininho, né. É, E é. eu sei que você tem um serviço lá de design e tal. Sim, sim. Tem vindo muitos estúdios para você É isso que eu ia montar? falar agora, coincidência, né, você é realmente muito atento. Aqui, vizinho de vocês, aqui nós temos o Top Life, que foi o primeiro estúdio em Juiz de Fora feito por seu natalino, né, a CNN, antiga Moraes Cardoso, um profissional que a gente Sim, aprende com ele também, um sim, mestre. E o doutor referência. seu natalino trouxe para Juiz de Fora o primeiro Top Life, nós fizemos todas as unidades, entregamos mobiliadas, isso em 2014. Nós Lá são fechamos em quantos metros são as 2014. unidades, tem noção? 25. Nossa! 25 e muito bem montado, que tem uma aderência de mercado enorme. Até hoje as pessoas me ligam achando que a gente pode ter alguma coisa ali a ver, né, com a administração imobiliária do prédio, que é Aham, lindo e está aqui do seu lado, sim. e até hoje eu tenho pessoas me ligando: "Tem apartamento? Tem para vender? Tem para alugar?". E ele foi o primeiro de muitos. Depois nós tivemos a honra também de fazer como fornecedores parceiros de um grande grupo de Juiz de Fora, a Soip, o Capitão Faustino, no São Pedro, na avenida principal ali, Uhum, Presidente Costa e Silva, aquele prédio lindo, que também mudou a geografia e a paisagem sim. da Presidente Costa e E lá Silva. também é estúdio? Todos estúdios um pouco maiores, ali estamos falando de alguma coisa em torno de 40 metros, mas nós Mas lá já são 2 mobiliamos quartos, também. né, ou não? Não, um Não? só. Tem um quarto separado. Ele é um Entendi. estúdio de um quarto. Aqui Era a antiga é, quarto-sala, né, do aqui a gente tem um ambiente de 25 metros quadrados que engloba tudo. hum. Lá a gente tem um pouco mais separadinho, mas com a mesma proposta de entregar para o investidor ou para quem vai morar uma solução completa, que é também uma mudança de mercado. Então, assim, a gente participou dessa mudança. E aí Aham. você me pergunta: "Quem é o seu cliente? Quem você É, atende?". Premissa de quem tem uma porta aberta para o todo mercado, mundo é a cliente. gente está aqui para atender qualquer pessoa, não é? Claro. Aí nós vamos partir de um consultório de dermatologia ou de estética facial que pode ter 15 metros quadrados de uma única profissional e ele vai ficar lindo, com uma estética espetacular e com uma funcionalidade que resolve, até uma casa num grande condomínio. Nós temos hoje grandes players, né, de condomínios aqui nacionais em Juiz de Fora, e a gente tem a honra e o orgulho de dizer que a gente está presente em quase todos. Vou dizer a você que uma particularidade, eu fico andando na rua, às vezes de carro, e fico olhando para dentro dos Conheço apartamentos, aqui, e eu conheço já ali. estive aqui, eu olho o meu móvel, eu identifico que ele já foi nosso um dia, e Aham. isso acaba sendo meio que uma marca registrada de quem trabalha com o que gosta e de quem ama o que faz, que é buscar sentido E nas você gosta de 24 horas do como? Qual dia. modelo? Você gosta mais de casas grandes ou de casas menores? Questão de A desafio que eu gente falo. gosta de gente, É. Eduardo, é. E se você chega para mim com uma pergunta assim: "Que poltrona eu coloco do lado do meu sofá?", eu Aham. vou dedicar a você a mesma atenção em ver uma foto do espaço, entender o modelo do seu sofá ali e saber que poltrona vou indicar. E vou indicá-la com muita segurança, porque vou fazer o que for melhor para você, e não o que é melhor para mim vender. E Uhum. esse princípio dessa honestidade no atendimento, dessa Fideliza. ética, eu passo para minha equipe
que são hoje muito mais importantes e muito mais poderosos do que a minha colaboração. O grupo cresceu, o grupo é potente, é robusto, mas eles vivem à margem de um exemplo que é: a gente não vende o que a gente gostaria, a gente trabalha para isso, mas a gente vende aquilo que o cliente precisa comprar. E o mercado tá complexo, tá bom? Como é que tá o momento para isso? Ô, Eduardo, assim, o Brasil é um país, Difícil. né, para Desafiador. grandes, é É desafiador. Tem que desafiador, ter é deserto. de gente grande, né, e eu posso dizer a você que me considero uma felizarda por estar numa cidade como Juiz de Fora, que corrijo sempre quando estou aí entre amigos e pessoas, né, do nosso grupo, do nosso meio, que a gente ouve alguém falando assim: "Ah, Juiz de Fora é uma cidade difícil, Juiz de Fora é uma cidade espetacular. É claro que, como toda cidade, Tem seus vai ter problemas, lá suas mazelas e suas claro. superações, mas Juiz de Fora é uma cidade que não só a mim, mas a várias pessoas que eu conheço, acolheu com primazia, uma cidade que abraça trabalhadores. É, eu sou de Muriel, Pois é, e quem de nós, quantos de né. nós Vim estudar e nascemos aqui ficou. e ficou? É, É, ser uma cidade polo, ser uma cidade que faz essa polarização de pessoas da região, isso deu para ela, para Juiz de Fora, um DNA muito múltiplo e de pessoas que se apaixonam por ela sem ser daqui, e ao mesmo tempo grandes oportunidades. Nós temos, é claro, e poderíamos ter outras nuances de realidade, uhum. né, e nós ficaríamos aqui uma semana toda falando do que poderia ser melhor. É porque a universidade ajudou muito, né. No meu Ela caso, eu sim, vim para estudar, eu já era do Banco do Brasil, mas vim para estudar, você também. aham. É aquela, entre aspas, é uma cidade cosmopolita, né, É. da região, é a nossa referência da Zona da É, Mata, exatamente. E não ao tem mesmo outra. tempo, por ela ter e aí para mim que sou comerciante, né, para nós das nossas empresas, a gente tem a sorte de fortalecer um traço que já é de Juiz de Fora. Nós temos aí uma indústria que poderia ser maior, a gente tem outras vertentes da economia que não são tão destacadas assim, mas quem duvida da força do comércio de Juiz de Fora? É Quem verdade. não vai entender que a região inteira vem aqui consumir e que a cidade tem essa potência. Então, posso dizer que sim, é desafiador, a gente tem um mercado, uma economia brasileira, né, Difícil, né, muito complexa, cheia que não de ajuda o empresário, é, não ajuda, nós não vivemos fornece uma crédito, síndrome muito difícil de uma economia atrelada a várias coisas, um país político também bastante truncado, né, isso conturbado, vai polarizado, refletindo. o mundo polarizou. Exato, mas eu não vou dizer a você que posso concordar que Juiz de Fora não é uma cidade de oportunidades, ela é É. sim. Não, e Juiz de Fora é bacana, assim, até por essa questão, você lembra, pô, os bailes, né, era tão bacana aqui, os bailes da É, universidade, é. pena que isso acaba, Ser né. formação, a É, universidade e outras tantas faculdades que a gente tem, que formam tão bons profissionais, que vão se destacar já nível ajuda bastante, Brasil, vira isso vai referência. criando uma massa, uma musculatura de muito valor, né. É, Então, assim, eu entro nessas casas e você me perguntou o que que a gente prefere fazer, a gente gosta de fazer pessoas felizes morando com mais qualidade, sabendo aproveitar os espaços, colocando uma funcionalidade, mas ao mesmo tempo não deixando de dar às casas um prazer diário, valorizando memória afetiva. E o mundo do meu produto, né, do segmento moveleiro, e eu consigo ter também a sorte de olhar por 2 prismas. Eu trabalho com os móveis convencionais, que você entra, tá escolhe, pronto. gosta, assentou, né, curtiu e levou. E a gente tem o projeto da sua casa, da sua vida, que vai ficar ali valorizando o seu imóvel, o Claro, seu agrega patrimônio, valor. vai ser funcional, porque tudo hoje é muito agregado, tudo hoje é muito planejado, a palavra já diz, e eu tenho a felicidade de trabalhar com esses 2 segmentos. E isso me dá uma amplitude maior de horizonte para Uhum. exercer o meu ofício, para poder formar minha equipe e para poder fazer aquela frase célebre que é realizar sonhos, né. É, Parece clichê, mas quem não gosta de realizar sonhos, não verdade. é? E eu É acho que os isso. materiais também, eles ficaram muito bons, né, tá, hoje você consegue fazer tudo.
A em termos de evolução, móveis? Eduardo, é impressionante. Você estava falando aí antes da IA, e a gente que vive com uma indústria também ao nosso lado, que você não imagina o tamanho, o poder, o Sim. alcance, a pesquisa, o O maquinário, né? investimento, a tecnologia. É uma coisa assim impressionante. Então, quando você tem um mercado que responde a a esses gatilhos do mundo moderno, o produto que sai ali na frente é surpreendente. Então, graças a essa pesquisa, a esse desenvolvimento da economia brasileira, uma abertura de mercado, uma sociedade globalizada em que você Intercâmbio, né? viaja e o intercâmbio de informação, de equipamento, de expertise mesmo, isso hoje está muito mais fácil de ser alcançado, Sim. e aí, assim, o céu é o limite. Você costuma participar de feiras, essas À coisas? medida que a gente pode e tem oportunidade, Eduardo, é E tá maravilhoso. dentro? Vocês estão acompanhando? Sim, sim, até porque se você não está dentro, você está fora. Simples assim, né. Então se você não estiver aí olhando a tendência e também a gente além de acompanhar as tendências com muito estudo, com muita pesquisa, né, o meu hobby é pesquisar. Eu passo os meus dias mais livres pesquisando, estudando, aprendendo, E qual observando. que é uma existe um país referência para a questão de móveis? Existem vários, assim, a gente muda um pouco esse eixo mundial quando o mundo está líquido, né, o Sim, mundo está muito líquido, Sigmund tudo Bauman. exato, e tudo é muito Muito rápido, fácil de passageiro, você mudar. A gente tinha a Itália, né, na Europa como uma referência ainda todo de mundo vai móveis. pedir de móveis, de equipamento, de tecidos, de design, tudo muito junto e misturado, você não consegue separar muito. Mas Uhum. a gente já tem hoje outros pontos que o mundo olha, até porque é diferente. Você satura um pouco quando você só bebe da mesma fonte e que Claro, você fica ali olhando para o cansa. mesmo lugar. E o mercado tão rápido e hoje tão mobile, tudo na palma da mão, não é? Aí as pessoas querem o novo. É Mesmo verdade, que seja uma roda quadrada, vamos entender se ela funciona. E claro. aí você tem alguns lugares, o design escandinavo, por exemplo. O design escandinavo, ele reflete a cultura daquela região, mas ele foi absorvido pelo mundo, por ser puro, claro, madeiras de linhas mais retas, ele sai um pouco daquela coisa barroca e caiu no gosto do mundo contemporâneo. Aí você vem para o Brasil, que também entrou no mapa do design. Os profissionais brasileiros, é claro que na proporção do papel do Brasil, mas eles são extremamente respeitados. A Uhum. gente tem uma escola de arquitetura brasileira vindo aí de grandes ícones, né, como Oscar Niemeyer e outros grandes professores que abriram a arquitetura, porque é importante a gente falar também, sabe, Eduardo? A arquitetura está muito ligada ao design, muito ligado ao móvel, à maneira Aham. de morar, porque primeiro vem a caixa da casa, vem a caixa do prédio, é uma primeira camada do morar. Então Uhum. você precisa levar isso em consideração. Então, o Brasil está no mapa. O Brasil também entrou nessa linha de interesse. Então, a gente pode dizer que você vai encontrar em várias regiões pontos de informação e que revelam aquela cultura local que entram nesse mundo cosmopolita que você citou. E você não acha, assim, se você tiver a fim de beber água Ah, também, não muito sei, obrigada. pra O meu presente. é, Muito obrigada. a gentileza. É o que às vezes eu noto um pouco, mas eu não tenho a capacidade nem a expertise que você tem, é que acaba ficando tudo muito repetido. Não, assim, por exemplo, quando sai você, a sua linha, vocês são referência. Uhum. Aí o que acontece? Acaba que todos os que não têm a mesma criatividade que você, acabam copiando e repetindo Seguindo o aquilo. caminho. É, Ô eu não sei se isso é uma Eduardo, tendência, se é você vai natural, entender, porque a gente observa isso dia a dia, né, o nosso trabalho. Primeiro que você está falando de um mundo que consome em massa. Ponto, entendi. ok? Aí você vê esse mundo que consome em massa passando pelo filtro de grandes produtoras, como a China, como os Estados Unidos, como outros países potentes em produção. Então é natural que as coisas elas sejam multiplicadas. Se Esse é um repitam. ponto do produto, Certo. ok? Aí tem caneca como a Chica
uma asa redonda, aí vem alguém e inventa uma asa Porcelana, triangular, metal, etcétera. plástico, né, você vai ter uma série de produtos, de matérias-primas, fontes de pesquisa, novas tendências de consumo e tudo mais. Então, essa questão do tudo igual, ela vem muito dessa nossa, realidade de um consumo em massa, leia-se Ford 29, alguma coisa nesse sentido, ok? Ponto. Produção em série. Em série. Depois disso, você tem 2 caminhos. Aqueles que vão para um efeito manada e para eles vai ser mais fácil comercializar o que está pronto, Sim. e aqueles que procuram imprimir um DNA, mesmo que seja numa mesma caneca redonda de asinha redonda também. Então, você vai fazer uma escolha. Aí, quando você tocou no design, atrás, o design é isso, é fazer o novo com um novo olhar, mas partindo do mesmo. Você tem uma cadeira, ela pode ser office, ela pode ser uma cadeira de estilo, ela pode ser uma cadeira clássica, ela pode ser uma cadeira de Salvador Dalí, única, né, e ela pode ser uma cadeira que você vai se sentar ali na beira da praia como uma cadeira de praia. Tudo é design, mas você vai ter diferentes caminhos. E tem aquele que pega aquela cadeira com aquela mesma proposta e dá para ela um significado E as único. pessoas eu noto assim, eu, por exemplo, eu gosto de beleza, mas eu gosto de conforto. Eu sei que muita gente compra só tem design que faz móvel e alguns móveis, desenha, não tem conforto, pelo menos eu não noto o conforto, Sim, não me sim, abraça. E tem sim, gente que compra. sim. O maior volume é pelo conforto ou pelo É. design? O maior volume é pela funcionalidade, se a gente fizer uma escala, né, Aham. e utilidade na vida das As pessoas. pessoas buscam isso? Tem essa maturidade de não jogar dinheiro fora, em comprar só porque tem uma assinatura? Ou a assinatura pesa? Aí você está tocando num assunto que dói, assim, no coração da gente, que a gente precisa esclarecer que esse designer que não tem a primeira função de ser confortável para você chegar em casa e se jogar, ou você sentar numa cadeira e achar que ela é bela, mas ela não é Porque a função confortável, não é ela essa, virou arte. a função não é essa, Ela né. flerta com outro universo, e aí tem muita gente que valoriza isso. Então não compro pelo conforto, mas pela Por exclusividade de ser ter um arte, por querer colecionar, ou por dar valor àquela criação, por gostar do novo, ou por entender uma nova escola. Então é muito lindo a gente trabalhar. e tem isso, e sai, Tem, é. sai muito. E vou dizer a você que, existe um universo tão mais amplo do que isso, que a gente enxerga aqui numa primeira camada, que você atinge uma esfera do objeto de desejo seriado, com numeração, com uma Certificação, limitação de produção, e que as pessoas vão entrar numa fila de espera, ou aquilo vai a leilão em algum momento. um Patrick Philippe, né, uns Entra, relógio entra, exatamente. Ela vai entrar Patek numa Philippe. galeria, exato. Ela vai entrar numa galeria em que ela já não é um produto, ela virou arte, ela é colecionável, ela é objeto de desejo, e ela vai ser alguma coisa que vai passar de geração para geração. É muito bacana. Eu, na minha realidade, estou na primeira categoria de móveis funcionais, utilitários, de uma vida real, de móveis de um valor agregado que todas as pessoas podem ter, dentro do meu segmento e do meu posicionamento, com uma seleção que preza a qualidade, como você falou, mas eu não estou nessa esfera. Mas quando você vai a uma feira, a uma mostra, a uma galeria de arte, na casa de um colecionador, na casa de alguém que valoriza, aí você vai ver Sérgio Rodrigues, um grande design brasileiro, que está hoje no Museu de Nova York, que está em grandes casas pelo mundo, e que as pessoas, de fato, quando olham aquela peça, se sensibilizam por aquela criatividade que volta na história, no momento, no início do design autoral brasileiro. Então, assim, é conversa para muito tempo. Eu, assim, igual eu tô te falando, eu não tenho essa capacidade que você tem. Eu gosto de coisas bonitas, mas eu acho que a arte, não de móveis, de uma forma geral, ela meio que dá uma banalizada, assim. Eu gosto muito de uns trabalhos, não sei se você já viu, em mármore em 3D, tem umas Sim. esculturas, tem até uma moça, eu não sei o nome dessa escultura e nem do escultor.
tem um véu no rosto, só que ela é toda Sim, de granito. sim. É a leveza e o peso, né. Você não consegue identificar como é que o cara faz aquilo, então eu acho bacana. Eu estava vendo ontem um chinês que trabalha com realidade, ele pinta, é um dos caras mais realidade mesmo 3D, assim. Mas quando eu vejo a impressão que dá é que tudo virou meio arte, né, então, enfim, cada um faz o que quiser. Mas a minha percepção de beleza, eu acho legal as coisas que são legais mesmo. Igual você lembra a banana que um camarada esculpiu? Ele Sim, deixou sim. esculpiu não, colocou num quadro e vendeu acho 5.000.000 de É. 11.000.000. Mas aí a gente entra na outra Eu acho que tá ficando tudo meio esfera. bizarro, as pessoas É. estão, sei lá. Existe um universo paralelo, Eduardo. A gente É, que vive com os pés fincados no chão, que nós temos eu uma acho que é muito dinheiro, realidade né, aí a pessoa é, pira, mas é um tem que outro gastar com alguma universo. coisa. Mas é um universo muito valorizado também, você vê, Aham. prosperando galerias de arte na nossa cidade e no Brasil todo. Existe um olhar poético e existe uma necessidade de você, às vezes, consumir e não só para comprar, porque tem, em muitos casos nós não vamos ter condição de comprar, mas apreciar, conversar, crescer culturalmente, Sim. perdão, Aham. entender o porquê, também é um universo bacana. Então, assim, viva a diversidade nesse momento. É, É, comprar viva a porque igual você falou, é diversidade. questão de gosto, né. E se a pessoa tem condição de fazer isso, qual o Sim, problema dela, sim, né. exato, exato. A gente estava falando agora há pouco em relação aos materiais que estão sendo usados. Eh, Tem alguns materiais que a gente nota uma certa sofisticação. Eles são nacionais? Isso tem vindo muito de fora? Como é que é essa É, a tendência? indústria nacional, ela cresceu muito, Eduardo. Aham. De fato, a gente não deixa a Não, desejar, né. não, para o mundo, o que nós fabricamos originalmente aqui, até porque nós temos muita matéria-prima abundante que, se pesquisada, Mas se tem usada tecnologia? já Tem. tem muita. O que acontece é que nós precisamos, às vezes, de pesquisa de outros países, a gente precisa trocar expertise, a gente bebe muito na fonte, é óbvio, até porque o Brasil é um país muito jovem. Se você compara o Brasil à Itália, com toda a Claro. pesquisa dela do design e com tudo que ela criou como história, é uma comparação quase que injusta, Mas você historicamente sabe que esse dizendo. mas você sabe que esse argumento, ele é uma faca de 2 gumes, porque os Estados Unidos têm a mesma idade do Brasil, e nem por Sim, isso, sim, né, sim, eu acho que a sim. gente porque nós temos esse conceito de nós ainda não amadurecemos, eu acho, o suficiente para entender o nosso potencial. Então a gente sempre valoriza o que está de fora, isso é uma É, pena. mas na Isso verdade você tem razão quando você diz que já não é uma analogia. Ela não é pode ser analisada puramente. é, Quando eu fiz o comparativo, eu quis dizer que, de fato, existem elementos culturais, que pesam, né. a nossa própria maneira de colonização diz muito de É aonde a gente extrativista, chegou. né. É. Então a gente tem que analisar por vários ângulos. Até no canal Futura, essa semana está abrindo um programa muito interessante que está trazendo no primeiro capítulo a Estônia como um país pequeno, de poucas condições inicialmente, olhando no cenário mundial, e que está correndo léguas. Eu não vi ainda, nem sei se o programa foi ao ar. A Estônia, né, é uma das colônias, uma das repúblicas da antiga União Soviética, né. Exato. E assim, eles estão é importante a gente ver esse programa e aprender um pouco mais, mas, está lá colocado como destaque que é um local para o Brasil aprender muito com ele. Então você Aham. veja bem que não temos mais hoje nem tamanho somente, nem idade, nem população, nem riqueza, é tudo, muito, vamos dizer assim, líquido, novamente dizendo, se você para avaliar de uma forma, única. Tudo é um conjunto, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o Brasil sim tem material, o Brasil tem tecnologia, o Brasil entrega produto final, exporta e faz par a qualquer grande país do Fubá mundo. continua sendo polo moveleiro Sim, e os sim. assim, a sua produção, eu não sei se você vende lá.
Aonde mais? Porque tem muita coisa do sul também que É, vem, não é Ubá é um isso? polo moveleiro muito importante para Minas Gerais, inicialmente. Eu acho que nós mineiros precisamos ter orgulho desse Sei polo. porque é muito bacana aquilo lá. É um local de pessoas muito trabalhador. Ubá é uma Talentosas, né. cidade de pessoas que são, assim, muito produtivas. É uma cidade que irradia uma cadeia produtiva e de potencial econômico muito grande, da geração de impostos ao nível de empregabilidade, ao Você é desenvolvimento de natural, você produtos. nasceu em Ubá. Nasci em Ubá. Saí de lá mais jovem, né, bem jovem, para estudar aqui com Clube Mangueiras, é, exatamente, o Tabajara e outros, Tabajara. né, mas é um polo moveleiro de muito valor, que inclusive as empresas que se desenvolveram mais, as empresas que se E por mantiveram quê, você sabe? porque é um Desculpa te polo cortar. É, moveleiro? por quê? É, uma família italiana, há muitos anos atrás, veio com alguma técnica de lá, veio morar em Ubá e ali começou a empregar algumas pessoas e algum conhecimento que trouxeram na mala Entendi. para a cidade. E aí, naquele momento lá, muitos anos atrás, aquilo foi ficando um traço da cidade e isso foi crescendo ao longo do tempo, mas tudo tem um início, né, e a gente tem que aplaudir essas Não, eu gosto, eu pessoas. conheço o bar, eu gosto muito de É, lá. é uma Festa cidade das quente, Nações, né, é, a uma famosa. cidade quente, mas muito produtiva. Mas para além do polo moveleiro de Ubá, Eduardo, Uhum. continuando na sua pergunta, a gente tem no Brasil o Sul como uma referência, mas você vê que como o mundo vai mudando aí o desenho dessas estradas, né, o Sul hoje ele tem uma grande referência no móvel feito em série, sobretudo na linha de planejados, Aham, e aquele móvel clássico, convencional, aquele estofado de madeira, aquela cama de madeira, o consumo já não está olhando para isso mais. Você vê que entendi. existe um fenômeno que você chama a atenção das pessoas e as pessoas se surpreendem de entender os porquês. As camas foram substituídas pelos box. E Verdade. as pessoas saem hoje para comprar um painel, uma cabeceira estofada, mas o que ela deita é no box. Uma cultura americana que a gente absorveu. E tem um outro também, um outro exemplo que muitas pessoas não prestam atenção, e isso vai fazendo com que a indústria tenha que acompanhar, tenha que se desenvolver, e o design é fonte e, ao mesmo tempo, resposta. Por que que hoje a gente tem nos fogões a tendência a termos os cooktops e os fornos separados Sim. do cooktop? Antigamente, né, e não muito antigamente, nós tínhamos o fogão completo, que ainda existe O um produto convencional. convencional de muito consumo ainda, com certeza. Só que o forno era embaixo. Pouco ergonômico, pouco confortável, você tinha que abaixar para pegar o assado, e um dia alguém pensou: Vamos "Por colocar na que não altura. separar o forno e trazer para a altura do olhar?", porque uma coisa funciona independente da outra, Claro. a chama de gás estava embaixo para alimentar o forno, e as trempes famosas, né, dos bocais ali do fogão, eram independentes. Então vamos dividir, e a gente vai viver uma realidade de uma cozinha com uma torre, onde eu pego o meu assado na altura do meu olhar e não me queimo e não tenho nenhuma dificuldade Não de tem o aborrecimento do abaixar, calor cozinhando, né, aquela que com está o na sua forno perna, é. e aí fomos felizes para sempre, porque todo mundo quer um forno a meia altura. Então você vê que o design que você ali atrás pode não entender como valor agregado, ele pode em algum momento, tanto de uma obra de arte, como de uma peça funcional, como uma cadeira ou um próprio fogão, ele ser hoje uma tendência. Eu tive a oportunidade de visitando a Casa Cor, Rio de Janeiro, que todos têm que visitar, todas essas mostras. Nós, inclusive, estamos aqui na loja e aproveitamos para convidar todos vocês para uma mostra de ambientes assinados, onde profissionais da nossa cidade trazem o seu talento Mostra monta os sobre a sua ambientes. ótica. A gente faz com uma certa frequência. Esse ano a temática é identidade, e eles trazem o seu olhar com os nossos produtos, com o nosso DNA, somando ao DNA deles. Muito bem. Então, vamos todos visitar, porque vale muito a pena, tá lá na Bacana. A loja. loja é linda, É sua loja é linda, muito linda. obrigada. E É. aí, numa mostra também na capital, no Rio, que é muito importante para o nosso cenário do design, da decoração, do design de interiores, do mobiliário, tive a oportunidade de ver um lançamento da Brastemp, que vai chegar só em 2027,
em que um fogão, uma peça pequena de 2 gavetas, ele é fogão, sucção, ele é airfry, gaveta aquecida, ele é todo computadorizado e touch. É uma coisa, assim, impressionantemente funcional, é um pequeno computador para uma bela cozinha, Legal. para quem gosta É, desse mundo gourmet. ele acaba saindo um valor talvez mais alto, depois banaliza, fica É, comum é a o preço. qualidade da produção de É. série que vai transformando em acessível. Onde que a pessoa erra mais no móvel, você acha? Primeiro, em não comprar qualidade. No meu ponto de vista, comprar preço por preço vai ser sempre um problema. Aham. Mas a gente também entende que existem É, posicionamentos, às vezes a existem pessoa não tem a condição bolsos, também, né. existem momentos de vida, existem etapas, mas em cada uma dessas você ainda pode fazer uma melhor escolha, sabe, Eduardo? Uhum. Desde que você pare um pouco, analise quem é esse fornecedor, de onde vem esse produto, qual é a minha real necessidade. É melhor eu me organizar e comprar alguma coisa que é um bem durável e que vai me dar conforto no meu dia a dia, ou eu vou no consumo compulsivo e compro um descartável? Então, para mim, a primeira resposta é essa, é comprar qualidade. Depois você tem que comprar aquilo que se identifique com a sua necessidade. Se você tem uma casa pequena, para que um sofá grande? Se Claro. você vê muita televisão, para que um sofá de visitas? Sim, Se você não vê televisão na sala, para que um sofá todo molinho, se a sua sala é uma sala de bate-papo? Então, você ter esse filtro, fazer uma análise, e aí você tem grandes empresas como a nossa, que oferecem essa consultoria no trabalho, no dia a dia do atendimento. Estamos ali nos canais de comunicação que a gente tem sim. abertos hoje em rede social e no atendimento lá, né, B2B, a gente vai esclarecer isso para as pessoas. A gente vai fazer com que elas entendam de fato o que elas precisam. Este é um segundo erro. Você não pode comprar aquilo que não está dentro do seu perfil. Uma terceira questão que a gente aponta muito é o efeito manada, é não comprar porque todo mundo está comprando. Você Uhum. precisa criar uma A sua identidade identidade. e até mesmo você compra um carro que não cabe na sua garagem. É. Não há como fazer isso. No móvel é a Tem gente que mesma faz, coisa. mas não deve. É, eu tenho um caso muito engraçado de uma querida, de uma amiga aqui de Juiz de Fora, que um dia chegou para mim e falou comigo: "Adriana, preciso de uma ajuda sua". Nós éramos exclusivos de uma grande linha do Sul, e ainda somos hoje uma loja que trabalha com muita exclusividade nos produtos que a gente oferece, e ela tinha ido no final de semana ao Rio de Janeiro e tinha, comemorando o aniversário de casamento, tinham ficado no restaurante, beberam um vinho a mais, o marido resolveu dar uma cama para ela de presente, que estava lá no shopping que eles estavam, tudo lindo, né, até a cama chegar e não cabia no Não quarto cabe. dela. E aí tudo acabou numa solução que a amiga de Juiz de Fora teve que resolver. Vender a cama. Entramos, intermediamos, era uma linha que eu era exclusiva, eu podia fazer ali uma compatibilização de medidas, mas uma taça de vinho a mais e uma cama que não entra no seu quarto não são Entendi. indicados. Não compre por compulsão, É, compre no momento mede, adequado, sobretudo com uma boa consultoria, né. meça antes, né. É, ou alguém mede para você. Estou aí para medir. Se você não estiver bem, né, por causa do vinho, pede alguém para medir. Muita calma nessa hora. Eu gosto sempre de móveis, você sabe disso. Eu sempre priso muito pelo conforto, mais até do que estética, mas eu gosto muito de estética também. Eu acho que se você puder conjugar as coisas, funciona bem melhor. Mas a gente nota que tem hora que é a história do carro grande não caber na É, garagem, tem que né. Não pensar, sei se pensar. empolga, né, eu acho que vai muito É. pela empolgação. Tem muita oferta, a gente tem muitos gatilhos, né, o consumo às vezes ele vem muito gatilhado. O meu produto, o nosso trabalho que a gente imprime na loja, ele é muito pautado por etapas. Dificilmente eu vendo de imediato, você vai me ligar, perguntar se fica bom, você vai mandar uma medida, você vai lá experimentar, vai trazer alguém da sua família. Então assim, existe um caminhar e isso é o normal. Né, um projeto Claro. precisa Não, e de uma você até, por gentileza talvez, lógico, gentileza talvez não, por gentileza também, você até já me facultou: "Eduardo, leva lá, põe, se não gostar você claro, devolve, claro, traz". é. A Isso eu gente é acho isso mineiro, ótimo, eu né, acho isso a ótimo. gente gosta de receber bem. É porque às vezes você vê no lugar, mas não fica bacana na sua Sim, isso é casa, uma né. demonstração, precisa ser feito em É, alguns casos, não tem test drive, é verdade. não é isso?
Pro Natal tem alguma coisa assim? Você acha que muda a questão de móveis para Natal, muda ou só decoração? Tem um ponto, sim. Na Tem? verdade, ele Que a gente está sofre e chegando? tem uma característica que é de um relógio ali, de uma cadeia um pouco diferente, que as pessoas se programam. O segundo semestre, normalmente para o mercado, ele é mais aquecido, as pessoas se programam ali, porque vão mudar de vida, um filho vai sair para estudar fora, ou um filho vai mudar de escola, ou nasceu um outro filho, ou vai nascer. O segundo semestre, pelo Natal, pontuar muito assim essa mudança, né, Sim. esse momento muito Não muda nada, é simbólico. importante, é simbólico, É, mas as pessoas querem arrumar a casa. é verdade. Elas Para querem virada do ano. começar um ano novo de É maneira verdade. diferente, mesmo que seja só mental, É só mental, né, é um verdade. padrão mental, mas ele existe. Então as pessoas se programam Aham. e aí elas vão: "Olha, estou precisando de um sofá novo, sei que vou ter que encomendar porque quero de uma cor e de uma medida específica", ou "A minha filha quer um quarto novo e vamos ter que projetar". Então existe uma cadeia. Na véspera do Natal mesmo, o mês de dezembro, para nós ele é um mês mais daquele consumo mais de pronta entrega, Porque não dá nem para aquilo produzir de também, né. impulso, ou para fazer aquela camada da decoração mesmo, Sim, né. Vou dar uma sala ali mais colorida, ou eu quero uma cena melhor para minha ceia de Natal, e a gente corresponde dessa maneira também. Mas é um ciclo, é um produto que vai durar muito tempo na sua casa, que vai te servir por longos anos e que vai te acompanhar, afinal de contas, você abre a gaveta do seu armário todos os dias, pelo menos 2 ou 3 vezes, de manhã, no meio do dia, à tarde, claro. né. Então eu faço tão parte da vida das pessoas que nos elegem, como você, Eduardo, e tantos outros em Juiz de Fora, que nos elegem como fornecedores, que eu tenho a obrigação de fazer o meu melhor, porque o meu produto, a minha indicação, a minha pesquisa de alguma coisa que eu coloco dentro da loja para ser vendida, ela entra na sua intimidade de uma forma tão grande que isso aumenta muito a minha responsabilidade e a gente tem uma leitura muito clara disso. Então, é de compromisso das nossas lojas saber entender o briefing que o cliente traz, o seu perfil, para onde esse uso vai te levar, para que você faça a escolha certa e o mais importante, que viva muito feliz na casa, né. Tem cor? Pena que está acabando, mas eu queria ficar mais com você. Tem tendência de cor para esse ano, alguma coisa Tem assim? tendência de cor. Na Tem? verdade, existe um olhar já de lupa para a tendência 2026, Eduardo. Nós Já precisamos tá, é. falar É porque já 26 está em aqui, né. 2026. É. É. Este ano, porque assim, Eu o vi tudo muito mundo claro, né. esse claro é básico, ele vem como pano de fundo, é Tá. o básico que não erra, o bege chique, o bege que acalma, né. Mas as tendências, elas vão sendo pesquisadas, porque tudo parte de Com pesquisa, Eduardo, antecedência, com muito não tempo, se né. iluda. A comunicação de massa, essa tecnologia hoje randômica de que a gente é perseguido É, e todo mundo sabe o que você consome, o que você gosta, né, o que você come. Estamos nesse universo da é. IA, como você falou, então tudo vem a partir desses insights, desses gatilhos e dessas pesquisas. Mas, esses institutos de pesquisa, eles precisam responder a uma demanda, porque a Claro. indústria pede isso. A indústria compra É essa lógico. Qual é informação a para tendência? saber para onde ela vai, né. Claro. Então, cor é uma tendência estudada, formas respondem, como eu dei aqui o exemplo do cooktop, mas o que eu tenho para te dizer com relação à tendência, rapidamente, é uma coisa muito interessante. Você tem a resposta da tendência muito voltada para em que momento nós estamos vivendo. Se hoje a gente está numa COP30 discutindo um aquecimento global, os recursos naturais, o poder da economia de se manter, apesar da gente ter uma limitação de recursos naturais e outros, isso vira uma tendência. Então, a volta, por exemplo, falando do nosso segmento aqui, que a gente está falando dele, que é móveis, tecido, decoração, projetos, design, Aham. isso vai muito de encontro a essa tendência. Então, tecidos naturais e menos sintéticos, ambientes mais leves e mais claros, que tragam conforto e uma memória afetiva, eh,
equipamentos, acessórios que sejam mais funcionais e menos de decoração. Então a tendência, na verdade, nada Minimalismo? mais é Minimalista, nem só talvez? isso, nem só Não? isso, não. Tem espaço para o maxi e tem espaço para a pureza. Uhum. Aí é o ecletismo e a diversidade que o ser humano está vivendo. Mas Sim. quando você fala em tendência, o que a gente quer dizer que a tendência é você consumir com consciência, você consumir coisas que te façam bem, você comprar coisas que tenham uma Significado e economia sentido também para cíclica, você, né? que você faça uma escolha que tenha uma economia circular regional, que sustente a sua cidade. Para que consumir fora de Juiz de Fora, se é aqui que nós criamos os nossos filhos? Se os nossos impostos vão nos beneficiar. Você vê um exemplo de São Paulo. São Paulo é um estado extremamente protecionista do seu Barrista. comércio. É. Você tem um CPF na nota, porque você vai ter benefício, você compra dentro do estado, e isso gera uma roda muito interessante. Nós Hum. precisamos também, mesmo sendo aqui, né, tradicional família mineira, zona da mata, a gente precisa olhar para o nosso mercado local com mais orgulho, com mais respeito e pensando que é ele que nos enriquece como sociedade. É ele que vai fazer o nosso dinheiro girar aqui. Então, nós temos todas essas linhas de tendência que estão na moda, né? A gente precisa Não, eu acho pensar muito nisso. bacana. Isso que você está falando procede mesmo. Gastar aqui. Eu vejo muita gente gastando no Rio, mas é fazer o quê, Pois né? é, Paciência. Adriana, quero te agradecer. Pena que a gente acabou, passou tão tá rápido. Eu te certo. falei, né? É Nós uma temos. pena. Não, nós vamos fazer outros. Nós vamos Vamos ter que falar conversar de mais. condomínio, porque tem também o assunto do síndico, tem as pautas do condomínio. A gente está à disposição de Mas você, de vocês qualquer lá, vocês pessoa. trabalham com condomínios? Não Sim, muito trabalham? fortemente. O que que seria? Não sei se dá tempo de Dá, não, falar, não, por dá? favor, dá Eu sim. acho que essa é uma pauta central e importante para você, para os seus ouvintes, né, para as Sim. pessoas que te acompanham. O que que acontece? Nós trabalhamos com áreas comuns. Entendi. É óbvio que você, ao mobiliar um prédio, você vai passar pelo hall de entrada, mas você Eu tem não sabia que hoje. vocês faziam esse segmento, Sim, não. muito fortemente. Ah, que legal. Além das parcerias com grandes construtoras, com grandes administradoras, né, como é o seu caso, a gente atende aquele síndico mesmo daquele pequeno grupo que precisa resolver a questão do hall de Aí entrada. você faz desde o Do projeto. projeto até a entrega com a garantia e o acompanhamento de um prédio que vai ficar 20 anos e o meu móvel está lá há 20 anos. Então o que que acontece? Mas isso cresceu também, Eduardo. Aham. Além da gente ter as áreas comuns, o hall de entrada, o salão de festas, que era teoricamente o trivial, mais comum, a gente tem hoje as áreas de multiuso que vão da lavanderia ao gourmet, que vão do bicicletário Tem ao as áreas de pet, convivência, né. áreas de convivência, e a loja tem esses produtos. Olha que E, legal. e o que eu posso falar para você, assim, e me colocar à disposição, e a minha equipe, para os seus pares, as pessoas que estão prestando atenção nas informações que você traz, é que a gente precisa primeiro escolher o fornecedor de confiança e confiável, Sim, porque vocês que trabalham com essa gestão de moradia, vocês precisam, de uma maneira muito clara, fazer um gerenciamento de tempo, porque é o bem mais precioso e o recurso que mais pega no dia a dia de vocês, eu imagino, né? Penso assim. Depois você tem o gerenciamento de conflitos, porque você lida com claro. uma pequena Até sociedade. chegar na escolha. As pessoas são diferentes, têm bolsos diferentes, têm olhares diferentes. E quando você se associa a um fornecedor que tenha qualidade no serviço, no produto e mais, tenha a sua credibilidade acima de qualquer suspeita para te acompanhar em qualquer demanda, porque nós estamos falando com um móvel que precisa performar melhor. Você Ele é de participa das uso comum. assembleias, não? Quando convidada, sim. Fizemos E uma aqui na no edifício Tiradentes, há pouco tempo atrás, um belíssimo projeto de um grande escritório de arquitetura da cidade. Concluímos o projeto, um belíssimo projeto, e nós fomos fonte de informação, de acompanhamento e de imagem mesmo de projeto, para que eles tomassem a melhor decisão. Então vocês podem contar conosco. gostou de participar da assembleia? Muito, Da muito. assembleia? É, na verdade, alguma coisa para de vez em quando, É. que não é do nosso métier. Mas como a gente também está muito
acostumado a trabalhar com muitas opiniões, o cliente que a gente atende é muito diverso, para Aham. nós não é difícil entender aquelas diferenças. E vocês são grandes especialistas, estudam isso muito a fundo hoje, então acaba que você mais alinha do que É. cria É porque também situações. você não chega para o conflito, você chega para o que é bom. Sim, Você vem sim. trazer o que é bom. E a parte que você, assim, quando você vai, você trata direto com os síndicos, você como é que é a interlocução? A sua empresa chega, apresenta o projeto, é contratada, a partir dali vocês que tomam a frente. É, na verdade, assim, funciona de várias maneiras, como eu te disse, a gente tem vários Sim, modelos. Mas o que a gente tem mais, assim, de rotina, o que a gente percebe que acontece, existe um síndico, mas normalmente existe uma comissão, sim, ou comissão de existe obras. algumas pessoas que são mais, interagem melhor, elas saem ao mercado e elas buscam ali uma pesquisa inicial, de se identificar, de entender aonde elas vão ser melhor atendidas, e aí começa a nossa E história. onde que os condomínios erram? Eles erram em não comprar qualidade, comprar preço Sim, por preço. Isso é entendi, muito comum. Aquela cadeirinha que quebra ali nos 6 primeiros meses, aquela entendi. mesa que foi vendida, mas não entrava, porque nem no Aí tem que fazer elevador, uma nem coisa na meio adaptada, escada né, é. fica meio Aquela história adaptada. do cara comprar porque ele acha que é o melhor, porque ele é o dono ali da situação, porque ele é o síndico. Não existe mais espaço É para isso. verdade. Existe um acompanhamento técnico, um projeto que inclusive é uma assessoria que a loja dá, além dos grandes arquitetos e dos grandes escritórios de arquitetura que nós temos hoje na cidade, que fazem um trabalho impecável, que fazem um trabalho 360 graus, que podem acompanhar uma obra, que podem dar uma solução de melhor uso do espaço, e a loja vem preenchendo esses espaços. E aí Bacana. a gente volta ali para aquele início, é comprar com fornecedores de qualidade e que tenham uma prestação de serviço que não vai te dar o preço do problema, e sim o É. preço da Não, e solução. você eu posso te dizer, eu te conheço há, pô, sei lá, mais de 20 anos. Vocês têm um padrão muito bacana e é legal, eu acho, quando você estava falando de deixar assim, você enalteceu a importância de se retribuir à sociedade juiz-forana o que você ganhou com ela. Em linhas gerais, você disse isso. Sim, Eu acho muito bacana, assim, e acho até que isso tem que ser mais batido, mais falado. mais É, divulgado, mais né. falado, as pessoas precisam realmente, afinal de contas é aqui que a gente vive, né. Exato, E exato. e E a eu gente tem acho um compromisso desculpa, a gente não. tem, Eduardo, um compromisso social. É uma empresa, é claro, é um business, precisa fechar a conta, Ah, mas o precisa business dar também gera resultado, emprego, ué, mas tá eu doido, sou um ué. ser social, Não, e né. você é social Toda pra empresa só de você gerar emprego, você já é um ser exato. social, Então ué. você não pode parar a sua avaliação só no vendi, recebi, Claro, pagou, recebeu, entreguei. Isso é muito pequeno. As nossas relações interpessoais, essa tem que ir nossa além, eu acho. ela vai muito Tem além. que ir além, E sim. a gente está É, aprendendo a cada dia a fazer isso, é. tentando fazer a cada dia Apesar melhor, das né. pessoas estarem cada vez mais suscetíveis, né, eu estava comentando agora há pouco, tá todo mundo muito raivoso, todo mundo muito É o armado. estresse, né, existe sim uma temperatura mais alta, Tá, e a gente tá, precisa o ir à mundo tá medida que a gente tem ali aquele círculo em volta da gente, mesmo que pequeno, a gente vai tentando é, distribuir informação e defender a ideia de que não precisamos é disso, verdade. não é? Adriana, eu te agradeço demais. Nós Eu que vamos voltar mais. E agradeço. você deu o recado, você falou que a gente precisava ouvir. É muito bacana Muito isso. obrigada. Ter uma pessoa com a sua formação, com a sua qualificação, horas de voo. Porque É, às vezes as pessoas podem ter qualificação e formação, mas não ter horas de voo. E você tem tudo isso. Eu quero agradecer a vocês todos que estão nos assistindo, que façam inscrição no canal, acionem o sininho, compartilhem se tiver tema importante. Aqui hoje a gente teve uma aula de móveis de Juiz de Fora, isso para nós é bacana demais a conta. E além de tudo, é isso que a gente acabou de destacar agora, o que a Adriana comentou, que é a importância que se deve ter para devolver para Juiz de Fora o que ela dá para gente. Adriana, obrigado pela eu que gentileza, você ter agradeço, vindo. Eduardo, um A prazer, casa é sua sempre que você uma quiser. honra, estou à disposição. Obrigado. Sucesso. Para nós todos, obrigado.